Olá e bem-vindos! Vamos hoje fazer uma viagem a uma das visões do mundo mais radicais e francamente misteriosas da história, o gnosticismo. E isto não é apenas uma heresia antiga, não, é uma tentativa super ousada de resolver um dos problemas mais antigos da humanidade, um que nos persegue até hoje. E faz isso ao propor uma ideia chocante, que o nosso universo é, na verdade, um erro. Ok, vamos diretos ao coração da questão. Esta é a pergunta que move tudo. A gente olha à volta e vê sofrimento, caos, injustiça. Se uma entidade boa e todo-poderosa criou isto tudo, como é que se explica esta confusão? Bem, o gnosticismo não foge desta pergunta. Pelo contrário, agarra-a com unhas e dentes e transforma-na no ponto de partida para uma incrível história de detetives cósmicos. E esta citação resume tudo na perfeição. Para os pensadores gnósticos, o mal não era um detalhe teológico, um probleminha. Era o escândalo fundamental do universo. Toda a filosofia deles nasce deste espanto, desta recusa em aceitar que um mundo com tantas falhas pudesse ser a obra de um Deus perfeito. A pergunta, de onde vem o mal, era a sua obsessão. Então, se o Criador não é um Deus perfeito, quem é? Ou o que é? A resposta gnóstica é um dos maiores plot twists da história da religião e desafia por completo a ideia que temos de criação. E o que é realmente fascinante aqui é a ruptura total com o pensamento greco-romano e judaico-cristão. A visão tradicional diz que o cosmos é bom, é ordenado. Os gnósticos olharam para o mesmo mundo e disseram não, de todo. Eles propuseram um dualismo radical. Lá em cima, num plano superior, existe um Deus verdadeiro, transcendente e desconhecido. E aqui embaixo, aqui embaixo temos este mundo que é obra de uma entidade completamente diferente e, digamos, inferior. E aqui está ele, o nosso principal suspeito neste crime cósmico, o Demiurgo. O nome significa artesão, e para os gnósticos ele era só isso mesmo, um trabalhador, não o arquiteto divino. Cego, ignorante da existência de um reino superior, ele cria o universo material por pura vaidade ou incompetência e ainda por cima acha que é o maior. Em muitos textos gnósticos, ele é até identificado com o Deus do Antigo Testamento. Mas como é que este criador defeituoso apareceu? A cosmologia gnóstica não é uma história de criação planeada, mas sim um drama trágico, um acidente de proporções cósmicas. Vamos ver como é que tudo isto aconteceu. Antes do nosso universo, antes de tudo, existia apenas o pleroma, a plenitude. Imaginem um reino de luz pura, de perfeição e harmonia absolutas. É aqui que vive o Deus verdadeiro, aquele que nem conseguimos descrever, e as suas emanações, os éons. Pensem nos éons como facetas do Deus perfeito. Este era o estado original e ideal de toda a realidade. O ponto-chave é este. O nosso mundo não foi planeado. Tudo começou com um erro de Sofia, a sabedoria. Desta crise, desta paixão ignorante, nasce uma entidade quase abortiva, o Demiurgo. Sozinho, sem saber de onde veio, ele cria o nosso universo material. Mas sem querer, ele acaba por aprisionar fragmentos da luz divina da sua mãe dentro da sua criação, ou seja, dentro da humanidade. Bom, esta história toda tem consequências gigantescas para a condição humana. Se o nosso mundo é uma prisão acidental e a nossa verdadeira casa é noutro lugar, como é que isso nos faz sentir em relação à nossa vida aqui? Uau! Estas não são apenas metáforas poéticas. Elas descrevem a experiência central de um gnóstico. Viver neste mundo é sentir-se um exilado, um prisioneiro num planeta amaldiçoado. A nossa existência aqui é vista como um estado de intoxicação ou de sono profundo. Uma ignorância total da nossa verdadeira natureza e origem. É sentir-nos, como diz um texto antigo, fora de casa. Então, aquela sensação de não pertencer, de sentir que há algo mais para além disto, é explicada por esta ideia. Dentro de nós, ou pelo menos de alguns de nós, existe uma faísca do divino, um fragmento do pleroma que caiu e ficou preso na matéria. A nossa verdadeira identidade não é deste mundo. É quase uma nostalgia por uma casa da qual nem nos lembramos. Agora, o gnosticismo não via toda a humanidade da mesma forma. Eles dividiam as pessoas em 3 categorias. Os ílicos, ou materiais, que estão completamente presos à matéria. Os psíquicos, ou anímicos, que podiam alcançar uma salvação limitada através da fé, mas apenas os pneumáticos, os espirituais, é que tinham a tal centelha divina e eram capazes da verdadeira salvação.
Isto mostra uma visão profundamente hierárquica e até elitista da salvação, muito diferente de outras religiões. Ok, se a vida é uma prisão e apenas alguns têm a chave, como é que se escapa? A salvação gnóstica não vem pela fé, nem pela lei, nem por boas obras. Vem de algo completamente diferente. A chave chama-se gnose. E atenção, isto não é conhecimento que se aprende num livro. É um momento de revelação interior, um despertar súbito para a verdade de quem realmente somos. Uma centelha divina do pleroma. É o conhecimento que, literalmente, liberta. Este é o plano de fuga. A gnose funciona como um despertador que acorda o espírito adormecido. Assim que a pessoa desperta, percebe a verdadeira natureza do mundo como uma prisão e do demiurgo como um impostor. A salvação, então, torna-se uma questão de recordar a nossa origem para que na hora da morte se saiba como navegar para além dos poderes cósmicos e finalmente voltar a casa, ao pleroma. E embora o gnosticismo como religião organizada tenha sido suprimido há muitos, muitos séculos, as suas ideias centrais deixaram uma marca profundíssima no pensamento ocidental. O eco delas ressoa até aos nossos dias. Esta citação é absolutamente brilhante e capta a sua influência duradoura. A ideia de que o mundo material é em si mau ao suspeito, a desconfiança em relação ao corpo, a sensação de que somos estrangeiros aqui. Estas são correntes subterrâneas que percorrem a nossa cultura há séculos, quase como uma sombra do pensamento dominante. Isto tem consequências muito reais. Pensem nisto. Se o mundo é uma prisão da qual temos de escapar, para que cuidar dele? Alguns pensadores argumentam que esta antiga revolta gnóstica contra o cosmos pode ser uma das raízes da nossa crise ecológica. Ao separar radicalmente o espírito da matéria, criou-se um conflito na nossa relação com o planeta. E terminamos com esta reflexão. O gnosticismo deu uma resposta mítica a um sentimento profundamente humano. A alienação. Aquela sensação de que não pertencemos, de que este mundo não é a nossa verdadeira casa. E talvez, quando olhamos para a nossa era, tão cheia de ansiedade e busca por significado, a antiga questão gnóstica e a sua resposta radical ainda tenham algo a nos dizer sobre a nossa própria busca por um lugar no cosmos.